Se você quer entender o principal motivo que te trava na hora de vender, quiser entender por que você tem esse medo que todo vendedor tem para pegar o telefone e discar, fica aqui, porque nesse episódio eu vou desbloquear o teu medo de vender. Eu vou te contar uma técnica que ela é fundamental para você ter segurança na hora de vender. E principalmente, vou te falar das 2 regras iniciais para você executar qualquer venda. Fica aí, porque eu vou te contar tudo isso agora. Está começando mais um Toca o Sino podcast, podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou o João Rosa. Eu sou o Matheus Marcondes. E eu sou o Emanuel Bolzan. Bem-vindo, galera. Obrigado. Para mais um Toca o Sino podcast. Hoje o assunto vai ser medo. Medo de vender. Boa. É um assunto que gera bastante discussão. Ele vem através de muitas crenças que são enraizadas quando as pessoas falam sobre vendas, e o medo de vender é algo tradicional em muita gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre qual que é o método, quais são os pilares para que você não tenha esse medo de vender. E eu vou trazer um pouquinho sobre o contexto do medo de vender, sobre o que as pessoas precisam fazer para perder esse medo de vender, enfim, trazer um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Perfeito. Mas, para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Manu, você já teve medo de vender? Muito. Matheus, você já teve medo de vender? Com certeza, com certeza. Não dá pra falar que não, porque principalmente quando a gente começa assim, sabe? Eu já trabalhei em lugares onde, com vendas mesmo, onde os primeiros meses, assim, eu não sabia nada sobre vendas, eu era só jogado lá e faz o teu, faz do jeito que você sabe, do jeito que você acha melhor, não tinha processo, não tinha nada, então era um mundo assim aberto, sabe? E eu não sabia pra onde que eu tava indo, eu tinha muito medo. Tem um ponto, Matheus, que você até comentou em outro momento, que é as pessoas, elas têm medo de vender. Até faço uma pergunta, né? Quem tá escutando a gente aqui, você tem medo de vender? Digita aqui no nosso chat do YouTube, nos comentários do YouTube, me contando se você já teve ou se você ainda tem medo de vender. Boa. Sabe por quê? Porque existe uma crença muito forte instalada nas pessoas que vender é difícil e principalmente que só é bom de venda quem nasce com o dom de vender. João, tem muito aquilo, né, de que as pessoas acham que vendas, quando a gente quer vender algo pra alguém, é muito sobre persuadir a pessoa, sabe? Puxar o saco, chegar e adular. E aí, é muito sobre habilidades que são natas e que não são natas, sabe? Exatamente. E tem um ponto importante que, cara, sabe por que as pessoas acham isso, que vendas é um dom? Porque as pessoas atrelam vendas à comunicação. Sim. Mas olha só, tem uma realidade aqui muito importante. O que significa isso? Seguinte, o que acontece? Nem todo bom comunicador é um bom vendedor, mas todo bom vendedor se comunica muito bem. Isso é fato. Para você ser um bom vendedor, um excelente vendedor, a comunicação é uma das principais habilidades que você tem que desenvolver. É a única? Não, mas é uma das principais habilidades. Por que isso é verdade, Matheus? Porque é só a gente pegar psicólogo, terapeuta, coach, analistas, apresentadores de rádio, radialistas no caso, né? Atores, pega aí professores, advogados, às vezes, mas advogados até que vende bem, né? Sim. Mas pega médico, toda essa galera tem uma certa habilidade em comunicação, principalmente atores, radialistas, apresentadores, mas quem disse que esses caras vendem bem? E quem sabe vender nessas profissões se destaca muito, acaba se tornando referência. Né? Com certeza. Boa. Pode ter certeza, Manu. Mas assim, eu trago esse ponto para provar para as pessoas que, cara, vender não é só sobre falar bem. Eu lembro muito bem que quando eu era criança, adolescente, todo mundo falava, não, João, tu vai ser vendedor. Por quê? Porque eu era um cara super comunicativo. Isso tem uma correlação, quem se comunica mais tende a vender mais? Cara, pode até existir uma correlação, só que isso não é o fato. Você se comunica bem, você vai vender bem. Não. Mas se você se comunicar bem e aprender as técnicas de vendas corretas, o trabalho que tem que ser feito na hora de vender, aí você vai se tornar um bom vendedor. Se você se desenvolve, se você entende. Porque, João, eu acho que eu posso estar errado, tá? Aí vocês vão me corrigir. Talvez esse lance de que
só é vendedor quem se comunica bem. Começou muito tempo atrás, quando as vendas, o comércio em si, era muito baseado na confiança. Sabe? Na geração de confiança, na conexão das pessoas. Então, mercadinho de esquina e tudo mais. Negócios muito pequenos e locais. Sim. Então, tinha muito um lance de confiança. Eu vou vender pra quem eu conheço. Eu vou comprar tal coisa. Eu vou ali na loja do João. Vou ali no mercado do Emanuel. Então, tinha muito esse lance de confiança. E aí, Mateus, a gente entra nesse ponto de que é treinável, que não é só isso aí que evoluiu, né? Eu acho que eu discordo de ti. Tudo bem. Tá? Mas eu acho que eu discordo não Normal, que isso né, não... João? Normal, né? Mas não que isso seja mentira. Sim. Mas eu acho que esse lance vem um pouco antes. Boa. Que aí vem daquela crença que a gente estava comentando esses dias. Eu acho que até você soltou aqui no início, que é o vendedor ser o falador. Que quer, às vezes, enganar as pessoas e tudo mais. Que quer persuadir, quer ficar falando um monte de abobrinha, um monte de coisas. Então, as pessoas atrelam o vendedor a esse estereótipo, que é o cara que fala muito, que quer te convencer, que quer te persuadir e que quer fazer você... A sensação que a gente tem é que, do jeito que as pessoas falam sobre o vendedor, é que o vendedor tá te empurrando algum produto que não é bom, tá te enganando. E, geralmente, esse estereótipo de vendedor, ele tá muito atrelado... no início, na infância, na adolescência das pessoas, o cara que fala muito, super comunicativo na escola e tudo mais, esse cara, ele vai ser esse vendedor aqui. O chato, o vendedor que fala muito, que tenta empurrar as coisas. Então, eu acho que nasce aí, cara. Eu acho que nasce aí, não chega nesse ponto da confiança e tudo mais. Porque, se a gente for falar de confiança, a gente até gravou um episódio esses dias, cara, a confiança é um dos principais pilares hoje para fazer qualquer tipo de venda. As pessoas compram muito porque confiam nos outros, né? Sim. E, inclusive, é uma das habilidades que o vendedor tem que se desenvolver, que é a conexão, porque a conexão gera confiança. Não vou dar spoiler porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. Total. Mas, cara, essa habilidade essa questão do medo de vender, ele é enraizado, porque criam-se estereótipos sobre o vendedor, que as pessoas acham os vendedores chatos, os vendedores fazem coisas, acham que os vendedores fazem coisas erradas. Por isso que a gente gravou até um episódio falando, o jeito de vender não funciona mais. Mudou o jeito de vender. Inclusive tá aí, se vocês quiserem escutar ele, ficou muito bacana. Então, quando a gente dá esse passinho para trás e percebe esse estereótipo, percebe essas crenças enraizadas nas pessoas, óbvio, eu vou me tornando adulto, vou começando a olhar para o mercado de trabalho, se eu não tenho uma plena habilidade de comunicação, se eu não sou o cara falador, eu não vou querer vender. Vender vai ser, o último trabalho. Tanto que tem várias histórias que se contam, né? Que a mãe vai procurar emprego pro filho, vai pedir pro conhecido que tem uma empresa. Não tem uma vaga pro meu filho aí, pode ser até de vendedor. Como se vendedor fosse a pior coisa do mundo. E realmente, por muito tempo, as pessoas olhavam para a profissão de vendedor e encontravam ou enxergavam uma profissão como algo que é subvalorizada, é algo que, não tem... não precisa de habilidade, não precisa de nada, é só chegar e vender. E é um dos pontos que a gente fala aqui bastante, né? Com certeza. E, cara, tudo isso, esse estereótipo, essa crença é contribuído com o movimento que as pessoas fazem nos dias a dias, né? Mas, cara, a grande pergunta que eu tenho para fazer sobre isso é... Primeiro, quem aqui tem medo de vender? Cara, quem aqui tem medo de vender? Porque, pra mim, a resposta é muito clara. A maioria das pessoas tem medo de vender. Só que, o que vem depois disso tem uma coisa que eu gosto de trazer de perspectiva que eu aprendi com o Bruno Tenfen, tá? Inclusive, almocei com ele ontem. O que você comeu lá com ele? Feijoada do Botequim, ó. Inclusive, tu levou o restante da feijoada pra casa. Eu comi Tava ontem. boa? Nossa senhora. Cara, eu não comi quase nada aquela feijoada. Sério? Eu vi que tinha um monte. Tinha um monte. Mas tava muito bom, muito bom. Tava, né? Mas, assim, voltando, tem uma coisa que eu aprendi com o Bruno que eu utilizo, assim, ó, em todas as palestras que eu dei até hoje, eu sempre trago esse contexto. E é a pergunta que eu quero fazer pra vocês, tá? Então, olha só, presta atenção, eu quero que você responda agora, de bate pronto, tá? Na sua mente aí. Qual que é o contrário de medo? Vocês não respondam porque vocês sabem a resposta. A Letícia que tá aqui pela primeira vez, Letícia, responde pra gente, pra você, qual que é o contrário de medo? Coragem? Obrigado, Letícia, pela resposta. 99,9% das pessoas respondem que o contrário de medo é coragem. Mas não é. Sabe qual que é o contrário de medo? É preparo. É estudo. E é por isso que as pessoas têm medo de vender.
Sabe por quê? Porque elas não se preparam, elas não estudam. E aí volta com toda aquela crença, com todo aquele estereótipo. Pô, vendedor é bom falador, vendedor é bom comunicativo. E as pessoas esquecem que vender é uma habilidade. Até mesmo se comunicar é uma habilidade treinável. E aí, cara, entra muito nesse ponto que eu fico indignado. Matheus, para você ser um advogado, você precisa estudar. Muito. Mano, pra você ser um médico, você precisa estudar. Ainda mais. Lobo, fala pra mim. Pra você ser um videomaker, você precisa estudar alguma coisa pra fazer o que você faz? Muito. Pra todas as profissões do mundo, as pessoas estudam antes de executar. Agora, por que diabos pra vender as pessoas acham que é só pegar porcaria de um telefone e sair ligando, ou abrir o WhatsApp e sair mandando mensagem? Caramba, todo dia eu vejo um monte de vendedor tentar vender sem abrir um livro, sem pelo menos jogar no ChatGPT alguma coisa. Como é que eu vendo? Sem abrir a internet com 600 milhões de vídeos que tem no YouTube, explicando, ensinando as pessoas a vender um pouco mais, sem seguir o Toco Sino Podcast, sem seguir o João C.S. Rosa. Cara, todos os dias eu vejo isso acontecendo. E aí, chega no final do dia, eu não quero vender porque eu tenho medo de vender, porque não sei o quê. Porque as pessoas não estudam, velho. As pessoas não se preparam para vender. Elas acham que, agora eu virei coach, virei analista corporal. Aprendi a vender. Não, cara. Você aprendeu habilidade técnica. Para você vender, você precisa aprender a vender. Você precisa conhecer técnica de venda, de mentalidade. Você precisa conhecer de IA. Você precisa conhecer de gestão de vendas. Você precisa conhecer tudo isso para vender. Não é só a habilidade técnica que te vai fazer um bom vendedor. E quando eu falo habilidade técnica, não é habilidade técnica de vendas, é habilidade técnica da sua profissão, do seu produto. Você pode ser um bom videomaker autônomo, mas se você não aprender a vender, você não vai vender seu trabalho, você vai ficar procurando vaga de emprego. Você pode ser uma boa manicure, mas se você não aprender a vender, você não vai conseguir expandir o seu negócio. Você pode ser um bom médico e ter a sua própria clínica, mas se você não aprender a vender, você não vai vender protocolos que vão te dar mais dinheiro. Então, o que você precisa entender é que vender vai te ajudar sempre. Só que para vender, você tem que estudar também. Tanto para você executar a parte técnica, como você já é muito bom na sua parte técnica, mas agora para você vender a sua parte técnica, você tem que estudar. Mas não mais sobre parte técnica, sobre vendas. Perfeito. Isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas têm medo de vender. E aí, isso eu tô falando só de profissionais, né? Agora, quando eu olho para os próprios vendedores, cara, aí que eu fico mais indignado. Caramba, você escolheu que a sua profissão é ser vendedor. Perfeito. Você não pega um livro para ler. Não, você não escuta um podcast. Você não vê um vídeo no YouTube. Cara, quantas pessoas a gente já entrevistou que tinham experiência em vendas, mas nunca leram nada, nunca estudaram nada. Perfeito. E esses aí são os tiradores de pedido, né, João? Porque aí, às vezes acabam até encontrando um bom emprego, trabalhando com vendas, mas não treinam, não se desenvolvem, não escutam suas ligações, não recebem feedback, não dão feedback, e aí se tornam aqueles tiradores de pedidos, que fazem venda quando o cliente já quer fechar, que fazem uma venda ou outra, uma aqui, outra ali, mas no jeitinho, e achando que tá indo bem, né? Exatamente, Matheus. Tu falou muito bem, né? Do jeitinho, porque aí é esse jeitinho que cria um monte de estereótipo para vendedor, que a gente tem que ficar aqui produzindo conteúdo pra falar que não, vendedor não é assim, vendedor não é assim. Pô, e aí tem uma frase que é muito boa, Matheus, que é o seguinte: quem fala isso é um cara muito foda chamado Thiago Concert. Tive o prazer enorme de fazer treinamento com ele, de conhecer ele, de ler o livro dele, de trocar ideia com ele. Que ele fala o seguinte: me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro um milionário. Essa frase é excelente. É foda demais, cara. Mano, pra você ser médico, você tem que estudar muito. No mínimo 10 anos. Que é 6 anos de faculdade, mais 4... especialização. Mais 4... Às vezes tem residência também. Isso, mais 2 ou 3 ou 4 anos de residência. Cara, é 10 anos pra você ser um médico. No mínimo 10 anos de estudo. Fora que você continua se especializando e estudando mais outras coisas. Então, cara, se tu pega um vendedor, começa a estudar desde cedo sobre vendas. Todo dia aprende uma técnica nova. Todo dia aprende um contexto novo. Todo dia aprende mais sobre o cliente dele. Cara, esse cara ele vira um monstro. Com certeza. Ele vai vender muito. E não é à toa que é o que a gente faz hoje. Não é à toa que a gente conseguiu montar uma empresa sobre vendas. Não é à toa que a gente conseguiu fazer uma empresa sobre vendas
faturar quase 2 milhões em 2 anos já faturou mais de 2 milhões, né? Mas no primeiro ano 600 mil, segundo ano 1 milhão e 600 mil. Não é à toa que, caras como o Thiago Reis, o próprio Thiago Concer, ganharam tanto dinheiro ensinando sobre vendas. Sim, com porque certeza. eles se tornaram muito bons vendedores. Perfeito. Estudaram muito e muitos estudam até hoje. Perfeito. E esse ponto é muito importante, Matheus. Cara, quando você é vendedor, você tem que colocar na sua cabeça que você precisa estudar. Com certeza. E aí, Matheus, eu venho para a segunda resposta do medo de vender. Sabe por que as pessoas têm medo de vender? Sabe por quê, mano? Sabe por quê, Matheus? Sabe por que lá atrás, quando você pegava o telefone, você tinha medo de vender? Uhum. Porque as pessoas não sabem. Olha só. As pessoas não sabem o que elas vão falar se quem tiver do outro lado da linha atender o telefone. E aí sabe o que acontece? Todo vendedor tem um medo secreto de ser atendido. Ele liga o telefone e já pergunta, não vai atender, não vai atender, Exatamente, não vai atender. Exatamente. O vendedor, ele pega o telefone, diz que começa aqui, ó. Tu. E aí na mente dele daqui, ó. Não atende, não atende, não atende, não atende, não atende. Sabe por quê? Porque se o cara atender, Aí, ele não sabe o ruim. que ele vai falar. E o pior, ele não sabe nem o que ele quer ouvir do outro lado da linha. Porque ele está despreparado. Porque ele não se preparou, ele não construiu o processo, ele não estudou sobre vendas, ele não conheceu o cliente dele. Ele não sabe nada disso. Sabe por que eu sei dessas informações, cara? Por quê? Porque quando eu era vendedor, ainda sou, mas quando eu comecei a minha carreira como vendedor, meu primeiro trabalho de fazer ligação outbound, assim, forte, eu trabalhava na Rockefeller aqui no Cobrasol. Me colocaram lá, me treinaram sobre o produto, me colocaram para vender, me deram uma mailing de telefones, contatos, né? Uma lista, né? Uma lista. Eu pegava o telefone e começava a discar, cara. E quando eu começava a discar... Foi mais ou menos assim, ó, João, tá aqui telefone, esse aqui é uma planilha de lead aqui, gente pra tu ligar, Isso. tá contigo, agora se vira. Exatamente. Te deram script? Não, me ensinaram sobre o produto, Aham. me deram um panfleto sobre o produto. Aí é um erro, né? A Exatamente. gente vai falar daqui a pouco sobre Exatamente. Não que eu não tivesse ser especialista no produto, mas Claro. foi o que me ensinaram. Sobre o produto... Não é a única coisa, com certeza. Exatamente. Lista de contatos. Eu pegava aquele telefone, eu discava e eu ficava aqui. Eu não atende, não atende, não atende, não atende, não atende, não atende, não atende. Aí não atendia. Ufa. Mandar uma mensagem. Isso aí foi 1 minuto e meio. Aí eu ligava de novo pro mesmo número, né? Porque eu ainda tentava seguir um pouquinho da cadência. Tenta ligar 2 vezes, mais 1 minuto e meio. Aí tinha que registrar no CRM, mais 1 minuto e meio. Cara, já foi 5 minutos aí. Mas daí não vende, né, João? Aí não vende? Pergunta se eu vendi bem nessa empresa. Não. Eu fiquei 3 meses e fiz 8 vendas. 8 vendas. Exatamente. 3 meses. É pouco demais. É pouco demais. Quando a gente fala em se preparar também, as pessoas elas se esquecem. E até uma boa reflexão. As coisas que a gente compra, se preparando para comprar, pesquisando sobre, tem muito mais sentido, faz muito mais... Tem muito mais utilidade do que as coisas que a gente compra no impulso de comprar. Porque às vezes tu compra uma coisa sem pesquisar sobre, sem se preparar para comprar aquilo, tu deixa aquilo esquecido, não vai ter uso. Agora, quando tu pesquisa sobre, quando tu vai trocar de celular, quando tu vai comprar um automóvel, comprar um imóvel, tu pesquisa sobre, tu se prepara para fazer uma compra, o impacto na tua vida vai ser muito maior. E quando a gente fala sobre se preparar para vender, não é sobre vender um produto, uma solução, mas sobre saber se vender. Quando tu consegue saber se vender, tu consegue vender a tua ideia, tu consegue vender o teu ideal, o teu modo de viver. Em diversas profissões, esse vai ser o diferencial para ter impacto com a tua filosofia e com qual mudança tu quer causar naquela profissão. Quando a gente hoje fala sobre ser vendedor, eu quero ser um vendedor ou eu quero ser um vendedor de impacto no que eu estou fazendo? Boa. Então esse vai ser o divisor de águas, não só a preparação, mas saber ter intencionalidade em se preparar. Boa. O Manu, quando ele fala que a pessoa, quando ela vai comprar um carro, comprar uma casa, comprar um produto que tem um valor mais agregado, ela se prepara, ela pesquisa, ela olha em vários sites, em várias lojas, pesquisa preço, características do produto, benefício e tudo mais. O cliente, ele tá se preparando para fazer essa compra. O vendedor, ele não pode se dar o luxo de não se preparar também para ser especialista naquele assunto. Primeiro porque se ele não for especialista no assunto, ele não vai passar credibilidade e nem... Agora me fugiu a palavra. Mas, basicamente, ele não vai ter... Autoridade, obrigado. E, cara, vendas é isso. Beleza, você tá estudando. Mas tem que lembrar que o autodesenvolvimento é uma rotina que tem que ser contínua. Não dá pra ler um livro, então fechou, agora eu sou o rei dos vendedores. Não.
é rotina. Tem que estar sempre se desenvolvendo, sempre estudando um podcast, lendo um livro. Às vezes você vai consumir um conteúdo que você não vai aplicar agora naquele momento, mas você tem que ir nutrindo, assim, digamos, o teu subconsciente para que em algum momento você possa usar aquela informação, para que você esteja estimulando, digamos assim. Inclusive, João, você é mentor de vendedores, né? E outras pessoas também, Caio Caneiro, o próprio Thiago Concer, que você trouxe aqui agora há pouco, o Thiago Negro, são excelentes mentores de vendas. Será, Thiago João? Negro não. O Thiago Reis, desculpa. O Thiago Concer e o Thiago Reis. Será que eles continuam estudando? Com certeza, Você todos os continua dias. estudando? Com certeza, todos os dias. Top. Todos os dias a gente está consumindo diversos conteúdos que não necessariamente são somente técnicas de vendas, mas tudo que envolve comportamento humano, mente das pessoas, como as pessoas funcionam, negócio e tudo mais, agrega para o nosso conhecimento e pela grande habilidade que a gente tem de fazer link, isso também vai agregar no nosso conhecimento sobre vendas, né? Então eu linko o conhecimento sobre negócios com vender mais. Enfim, tudo isso está interconectado, assim. E vendas, eu acho, desculpa, João, a gente já vai seguir. Eu acho que era aquele livro O Maior Vendedor do Mundo, Sim. que a gente entende que todo mundo é vendas, no final das contas. Tudo, né? Tudo. Inclusive, João, uma frase que a gente via muito você falando e tudo mais, até mesmo o Marcelo Germano, que dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, tem 2 times. O time que vende e o time que ajuda a vender. Exatamente. Então, todo mundo, todo o bastidor ajuda a vender. Então, a pessoa que faz café ajuda a vender. A pessoa que limpa o banheiro ajuda a vender. A pessoa que prospecta ajuda a vender. A pessoa que produz o conteúdo ajuda a vender. Sim. E um movimento que eu vejo muitos empresários, eu vou trazer um aqui especial, inclusive você, que eu vejo fazendo, por exemplo, o João Adib Marques, da CIMED. Ele fala, eu sou vendedor. Eu vendo. Você também, na tua bio, você fala isso todo santo dia. Você é vendedor, você é empresário, mas você também é vendedor. Sim. Porque no final das contas é venda, cara. Se você não vende, a empresa não vai existir, né? Bom, enfim. A gente acha que esse movimento, o que eu quero dizer, né? Esse movimento, ele ajuda a quebrar um pouco da crença de que vendas é um mercado, é uma profissão, assim, que não tem tanto prestígio. Ou a palavra que você usou antes ela não é tão importante assim, sabe? Cara, e esse ponto que tu trouxe, né, esse movimento dos empresários entenderem que são vendedores, isso é fundamental, até para construir sempre dentro de uma empresa uma cultura de vendas forte, né? Então o João Adib Marques fala sobre isso, o Thiago Reis, o Thiago Concer tem um movimento Orgulho de Ser Vendedor, lá na minha bio tá, eu sou vendedor, empresário, gestor e sou vendedor. Então, isso tá muito claro para mim, né? Até porque, eu tenho uma empresa de vendas, se eu não for vendedor, não tenho legitimidade nenhuma. Então, além de eu estar no campo de batalha vendendo os meus produtos, vira e mexe, cara, tem uma agenda aí duplicada, preciso de um vendedor, eu entro, faço a venda, se precisar fazer, eu faço. Sim, até para medir a febre, né, João? Exatamente. E quem bate muito nessa tecla também, cara, é talvez uma das maiores referências que a gente tem no mundo dos negócios, né, que é o Flávio Augusto. Então, o Flávio Augusto fala muito sobre isso. Só que, assim, tem um ponto que acho que para um público que seria muito interessante entender isso, é que hoje a gente vê muita gente, tem um público muito específico. A galera que se forma em coach, que trabalha com desenvolvimento humano, que é terapeuta, que trabalha nessa linha. Essa galera, ela esquece que ela precisa vender. E ela acha que ela vai vender entregando o serviço dela. Não é fazendo uma sessão de coach, uma sessão de análise corporal, que você vai vender o seu serviço. Você precisa aprender a vender para agregar com o seu serviço. Isso é muito claro. Se você não entender que para você ganhar dinheiro, você primeiro precisa aprender a vender, porque se você não saber vender, a sua habilidade... ela vai ficar guardada para você. E aí o que acontece? Tem muita gente com puta de um potencial travado, parado, às vezes desistindo. A quantidade de analista corporal que a gente conhece, tá? Porque a gente estava muito envolvido nesse mundo do Corpo Explica, né? A quantidade de analista corporal que a gente conhece, até mesmo de coach, que, cara, são galera muito foda, muito boa mesmo, assim, ó, que um potencial gigante, pega um cliente e dá um baita de um resultado pro cliente. Só que não consegue potencializar. Não consegue escalar, é muito grande. Porque falta um detalhe, não sabe como vender. Eu tenho um exemplo em casa, assim. A minha Dinda, ela é uma psicóloga fenomenal, ela atua há mais de 20 anos no ramo de psicologia. Atua? Atua. Ah, entendi. Atua há mais de 20 anos no ramo de psicologia, ela já tem uma experiência fenomenal na saúde, assim, cara, então ela sabe muito. Só que ela nunca olhou para esse lado de se vender, de causar mais impacto, de alcançar mais pessoas com esse lado comercial. Então hoje essa é uma dificuldade que ela enfrenta. E, poxa, 20 anos de carreira para olhar para isso. Já falei para ela, olha, agora é um momento chave, que quando tu aprender essa habilidade, tu já sabe tudo sobre psicologia. Agora é olhar para essa habilidade
credibilidade, saber vender todo esse conhecimento, essa credibilidade que tu tem. Perfeito. Meninos, Perfeito. o Vini, ele fala, né? Teu produto, teu serviço, ele pode até ser bom, mas se você não comunica, ninguém vai saber. No final das contas, é isso. Tem também a ver com marketing, mas principalmente vender. E, João, agora uma pergunta, Manu também. Eu acho, vocês falando assim, eu pensei, né? Você falando do exemplo da tua Dinda, da tua madrinha. Que Dinda é legal, né? De falar Dinda. Eu falo Dinda também. Inclusive, Dinda, se estiver me vendo aqui, carinho, te amo. Ela não tá. Ela não tá? Não. Vai tá. O que eu ia falar? Às vezes, vocês falando, eu pensei, tá? Eu posso estar errado. Médico, nutricionista, terapeuta, psicólogo. Será que eles não sentem que, tipo, o produto deles, o serviço deles é ruim envolver vendas? Tipo, eu não vou vender aqui pro cara. Eu acho que existe um Tipo, preconceito que só o produto ser bom basta para vender bastante. Não, tem uma coerência no que você está falando, mas existem coisas que podem se vender e coisas que não podem se vender, né? O médico, ele não vai vender, às vezes, um tratamento para você de uma maneira agressiva, mas ele precisa saber vender algumas coisas. Então, talvez a habilidade de vender sem parecer que tá vendendo. Entra um pouco nisso, mas também, nutricionista, a gente sabe que, cara, nutricionista, ele pode sair um pouquinho da curva de te vender uma consulta nutricional e te vender um pacote, um acompanhamento. Ele vai vender um resultado final. Sim. Hoje, uma das coisas que funcionam muito nesse mercado, nicho de saúde e fitness, é o protocolo. Cara, qual que é o protocolo? O protocolo é assim, o protocolo de 6 meses, onde você vai consumir isso, para ter esse resultado em 6 meses. Enfim, são outros lances. Mas saindo um pouco da área da saúde, necessariamente, né? Porque daí a gente tá falando de produto e tudo mais, porque a venda nessa área da saúde é fazer a pessoa sair de onde ela está e chegar aonde ela quer chegar para ela se movimentar. Então, às vezes ela está com uma dor, está com uma doença, está com uma coisa e ela acaba não se movendo por alguma coisa. E aí você, como vendedor, tem que fazer essa pessoa se mover. Perfeito. Seja comprando seu serviço ou seja decidindo optar por fazer um tratamento. Óbvio, tem casos mais extremos que a gente não precisa ir no 8 ou 80, né? Mas só que esses profissionais, eles têm medo de vender. E aí, quando a gente olha, voltando, né, muito para a galera de desenvolvimento humano, que é um público muito forte, que tem muita gente no mercado, e aí é aquilo que eu falo, tem muita gente boa, só que tem muita gente boa que não sabe vender, e aí quando tem muita gente boa que não sabe vender, o que acontece? Essa pessoa não trabalha, e ninguém descobre que ela é boa. Quem não é visto, não é lembrado. João, e volta no que você falou no início, né, que a gente conversou, às vezes a pessoa é uma boa comunicadora, ela gera um baita de um resultado para quem ela atende, mas ela não sabe vender. Não, com certeza, e é fato, velho, é fato porque... a gente já teve a oportunidade de trabalhar com um monte de consultores, com um monte de especialistas, com um monte de gente que atua nesse meio, e a galera não consegue vender. Só que, põe isso para entregar um conteúdo, põe isso para atender um cliente. Eles geram muito resultado, só que eles não conseguem atrair e não conseguem principalmente converter. E o pior algumas pessoas até conseguem atrair. E quando a gente tá falando assim, cara, de um coaching, do analista corporal, não é que esse cara tem que atrair 500 leads por mês. Não, cara, se esse cara atrair 20 leads por mês, 10 leads por mês, e ele fechar 1, 2 ou 3 processos, ele vai fazer 10 mil, 15 mil reais por mês. E é isso que a gente tá falando, sabe? Até porque se você começar a faturar mais de 30, 40, 50, 60 mil por mês, você vai começar a montar time, você vai começar a fazer um outro nível de jogo, outro jogo, exatamente. E é saber olhar para além de ficar só dependente somente de uma indicação, porque esse nicho ele sofre muito com essa questão de tu pesquisar, e aí, de onde tá vindo teu cliente hoje? Uma indicação, às vezes esse cara nem sabe como fazer uma indicação ou como construir uma estrutura para que essa indicação ela ganhe mais volume, né? Traga mais frutos para a estrutura dele. Não, com certeza. Perfeito. Mas assim, agora voltando, né? A gente entrou nesse nicho de falar do profissional liberal, do profissional de desenvolvimento humano, que é um público que a gente atende bastante. Mas, cara, quando a gente fala em vendas, eu acredito que existem 2 regras iniciais para falar sobre vendas. São assim, cara, se você tiver com papel e caneta na mão e você entender dessas 2 regras, entender que você precisa estudar para você se desenvolver e melhorar para vender mais, entender essas 2 regras e depois entender os 3 pilares que a gente vai falar, olha só, aprender que você tem que estudar para vender. Segundo, entender as 2 regras. E terceiro, entender os 3 pilares. Conectando essas pontas, só ouvindo isso daqui você já vai mudar os seus resultados como vendedor. E vira a chave, né, cara? A mentalidade da pessoa já é outra. Exatamente. A intencionalidade já começa ali, né? Top. E quando eu falo de vendas, eu acredito que existem 2 regras iniciais, Matheus. E aquilo que a gente estava falando, né? Você entendendo essas 2 regras e depois mais os 3 pilares, isso vai mudar a tua mentalidade. Isso vai mudar a forma que você vende. Isso vai trazer
a intencionalidade na hora que você vai receber um cliente lá na sua frente para fazer a conversão. Seja você um vendedor, seja você um profissional que vende algum serviço seu próprio, né? Seja você um vendedor que vende algum produto para uma outra empresa, seja você vendedor de balcão ou vendedor de telefone, não importa. Entendendo isso daqui, você vai ter mais resultado. Então presta atenção, pega papel e caneta na mão e anota as 2 regras iniciais para você vender mais. Perfeito. Bora lá? Matheus, Tem a honra? quer falar a primeira regra? Posso? Se vocês me permitirem, seria uma honra. Sim, primeira regra que a gente definiu sobre vendas. E é muito importante falar. Isso aqui não é achismo. Isso daqui não é 2 ou 3 livros que a gente leu e resolveu falar pra galera e ensinar na internet. Isso aqui é campo de batalha, velho. É bunda na cadeira e telefone na orelha. Não inverta a ordem, né? Exatamente. Bunda na orelha e telefone na cadeira também não vai rolar. Fica estranho. E assim, tem um ponto muito importante que também é baseado em muita bibliografia, porque a gente sempre tenta unir campo de batalha com estudo. Não seria hipócrita de vir aqui para vocês e falar, estudem e não estudar. Exato. Então a gente estudou muita coisa, só que a gente aplicou muita coisa. E cara, a primeira regra, Matheus, fala para nós. Show de bola. A primeira regra, então, é defina o seu perfil de cliente ideal. Exatamente, Matheus. A primeira regra de vendas é defina o perfil de cliente ideal. Por quê? Por quê, Matheus? Porque você tem que saber para quem você quer vender. Primeira coisa uma frase que eu escutei falar há bastante tempo, que é: quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Perfeito. Então você precisa saber quem você quer atender, para quem você quer vender. E quando a gente fala em definir o ICP, que é o Ideal Customer Profile, ou PIC, perfil de cliente ideal, não, perfil ideal de cliente, isso significa que você tem que saber quais são as dores, quais são os desejos, quais são os sonhos, as ambições, qual que é a parte geográfica que esse cara tá, onde é que ele mora, idade, renda. Entenda, óbvio, o que for importante para o teu nicho, entenda exatamente quem que é seu cliente ideal. E o que é o cliente ideal? É o cara que compra mais. É o cara que o teu produto, ele vai de fato fazer a transformação da vida dele. É o cara que ele tá propenso a comprar e continuar comprando de você. É a pessoa que possivelmente tem o ticket médio maior. O cliente ideal, cara, tem uma pergunta que a gente faz para entender qual que é o cliente ideal. É o seguinte: olha para tua base de clientes, analisa todos os clientes e se faz essa pergunta: quem que é o cliente que eu tenho que se eu tivesse 1000 desse cliente, eu tava feito? A minha empresa ia para outro patamar. Qual que é o cliente que eu tenho que se eu trocasse todos os meus clientes por cópias desse cliente aqui? Qual que é esse cliente que faria a tua empresa crescer? E aí você vai entender quem é o teu perfil de cliente ideal. Qual que é o ramo, o segmento, a dor, o sonho, o desejo, tudo isso vai estar impactado dentro desse perfil do cliente ideal. Então, a primeira regra, cara, é perfil de cliente ideal, porque quando você tenta falar com todo mundo e vender para todo mundo e falar como se o teu serviço funcionasse para todo mundo, você vai cair numa grande armadilha. Uma grande armadilha que só vai te gastar energia, te gastar tempo, diminuir conversão, diminuir tudo que faz você ganhar dinheiro. Então, a primeira regra é defina perfil de cliente ideal. Sabe por quê, Matheus? Porque quando você chega para falar com o cliente e você sabe quais são as dores, você sabe quais são os desejos, você sabe o que ele está buscando, como que ele se comporta, como que ele sente, você entendeu a segunda regra sobre vendas. Sabe qual que é a segunda regra sobre vendas, Manu? A segunda regra sobre vendas é que é sempre sobre o cliente. Exatamente, Manu. A segunda regra de vendas, que é muito importante todo mundo entender, e essa regra eu falo, tatua, velho. Porque a venda, ela é sempre sobre o cliente, não sobre o produto. É sempre sobre o que o cliente quer, o que o cliente está buscando, o que o cliente deseja. É sempre sobre o cliente. E esse é um dos maiores erros que eu vejo acontecer. Cara, quantas vezes vocês já receberam uma ligação? Olha só, presta atenção. Vou interpretar aqui, né? Eu posso atender? Pode atender. Tá bom. Então tá, vamos lá. Pega o telefone, disco, chamando... Alô?
Fala, Matheus, tudo bom? Opa, beleza? Matheus, aqui quem tá falando é o João. Eu sou representante do Itaú Card e queria dizer, pelo seu bom relacionamento com o banco, foi liberado um cartão de crédito pro senhor que ele vai te dar um clube de vantagens e benefícios em mais de 1.000 estabelecimentos. E esse cartão, ele vai ser enviado, eu vou estar te enviando pro seu endereço se você me confirmar o seu endereço agora. Posso te enviar? Mas, beleza, tá. Cara... E tem o gerundismo, né? Tu sempre fala dele. Exatamente, tem o gerundismo. Posso estar te enviando. Sempre vai ter um gerundismo nessa galera de telemarketing. Cara, quem nunca recebeu uma ligação dessa, tá vivendo errado. Boa. Ok? Então, Ou depois não dá pra gente simular como daria pra fazer diferente, né? Exatamente. Ou não tem limite na praça, daí não libera cartão de crédito. Mas, cara, isso é clássico. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô ligando pra alguém, oferecendo um cartão de crédito, e eu não sei o que a pessoa quer. Eu só falei do produto porque meu cartão é bom, porque meu cartão pode dar milha, porque ele dá benefício, porque ele dá acesso a 1.500 estabelecimentos em clube de vantagem. O que eu tenho que fazer, cara, pra falar sobre o cliente? Inverter essa lógica? Perguntar. Eu tenho que ligar pro Matheus e perguntar: fala, Matheus, tudo bom? Tudo bem. Matheus, olha só, devido ao seu bom relacionamento com o banco, a gente tá com uma oportunidade pra você. Mas antes de falar dessa oportunidade, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, o que você mais valoriza no cartão de crédito? Pra você, é mais importante ter milhas pra você se programar com viagem? Você tem alguma viagem programada? Cara, tenho sim. Vou pra Europa ano que vem, mas eu gosto mais de cashback, pra ser bem sincero. Cashback? Pô, bacana. Então, pra você, um cartão de crédito com cashback faz mais sentido do que gerar milhas? Hoje sim. Pô, eu tenho um outro que tem milhas que é melhor, digamos. Entendi. Então, Matheus, olha só, eu tô olhando aqui as ofertas que apareceram pra você e eu tenho uma excelente oferta alinhado com o teu objetivo pessoal hoje, que é cashback. Enfim, Matheus, aqui que tá um grande ponto de virada. Perfeito. Óbvio que é só uma pequena simulação, é só um pequeno exemplo, mas isso aqui que conta, cara. Eu tô falando sobre o Matheus, sobre se ele vai viajar ou não, se ele prefere pedir cashback pra ter desconto na fatura, ou se ele, que conhece poucas pessoas, ele prefere um cartão que dê benefício de desconto em clube de vantagens, em farmácia, em estabelecimentos e tudo mais. Cara, isso é vender sobre o cliente. Isso é falar sobre ele. E eu tô dando um exemplo de cartão de crédito, velho. Mas olha pro seu produto hoje. Quando você vai vender seu produto, você não tá falando das características do teu produto. Você não tá falando do que ele é bom, do que ele faz. Esquece, velho. Para de falar disso. Ou melhor, entenda que existe momento para você falar um pouquinho de características do teu produto. E olha, nem tanto, tá? Porque geralmente a gente fala de transformação. Mas, cara, primeiro de tudo, dá um passinho para trás. Dá um passinho para trás e fala sobre o seu cliente. Pergunta para ele o que ele está buscando. Entende o que ele está buscando. Entende a dor dele. Entende o desejo dele. E é por isso que uma regra complementa a outra. Perfeito. Primeira regra, define o perfil do cliente. Qual que é a dor, qual que é o desejo, qual que é o sonho. E para ser sempre sobre o cliente, o vendedor obrigatoriamente ele deve se tornar um ótimo perguntador. Muito mais do que falar, você deve sempre perguntar. Um bom ouvinte também, né? Exatamente. E um bom ouvinte também. Então, primeira regra, defina perfil de cliente ideal. Segunda regra, a venda é sempre sobre o cliente. Eu preciso trazer esse contexto. Eu preciso falar sobre o meu cliente. Se eu não falo sobre o meu cliente, eu falo sobre o meu produto. Se eu falo sobre o meu produto, eu só vou vender para quem exatamente já sabe que está querendo comprar. E quando eu olho para uma pirâmide, onde eu tenho aqui todos os meus clientes possíveis, ficou estranho sim você, mas quando eu olho para uma pirâmide e eu vejo todos os meus clientes possíveis, cara, é só o pedacinho da pirâmide já tomou consciência que tem que comprar e quer comprar e está procurando produto para comprar. Todo o restante ainda não sabe o que quer comprar ou às vezes nem sabe o que precisa. E quando eu falo sobre ele, que eu conheço ele, eu sei que ele tem aquela dor, eu sei que ele tem aquele desejo, eu vou conduzindo a minha conversa e elevando o nível de consciência desse cara a comprar. Perfeito. Tá. Olha que loucura, a gente falou sobre habilidade de comunicação, mas a habilidade de comunicação não é somente sobre fala, é também sobre você escutar. Você escutar o que outra pessoa tá falando. Senão eu não sou comunicador, eu sou Até para fazer as perguntas certas, né? Entender como é que eu vou dar sequência naquela conversa. Top, agora a gente vai pros 3, pra nossa metodologia. Bora Exatamente. lá. Então, cara, depois de muito estudo, muita prática, eu descobri pra gente conseguir colocar esses 2 pilares em prática, pra gente conseguir vender de fato, eu entendi que além dessas regras iniciais de vendas, a gente tem 3 pilares para essa venda acontecer. 3 pilares que, isso aqui já é mais de execução. Não é tão conceitual quanto as duas regras que eu trouxe, é mais execução, quando indo para o campo de batalha. Indo para o campo de batalha, existem 3 pilares para eu estar na frente do meu cliente, eu conseguir gerar resultado. Boa. E esses 3 pilares a gente chama de método. E qual é o nome desse método, Matheus, que você gosta tanto? CMS. Exatamente, o método CMS, que ele é baseado em um acrônimo de 3 letras que é
CMS, que significam conexão, mercado e script. Quando a gente une esses 3 pontos do método, aí sim, cara, a gente tem um baita de um conteúdo, ou melhor, uma baita de uma maneira de você vender mais. Então, se você entendeu as 2 regras e agora você está com papel e caneta na mão e você vai anotar sobre conexão, mercado, script, vai entender como que isso aqui vai te ajudar a vender mais, pode ter certeza que amanhã, quando você pegar teu telefone e ligar, ou hoje, quando você pegar teu telefone e ligar, e você seguir essa cartilha, o seu resultado em vendas vai aumentar. E não importa se você é vendedor numa empresa e vende para alguém, ou se você está tentando vender do seu próprio serviço. Perfeito, perfeito. Já vai ser um cara diferencial dos outros vendedores, já vai se destacar. Mas, Matheus, Boa? CMS, Conexão Mercado Script, esse acrônimo, a gente vai falar no próximo episódio. Então, olha só, se você ficou até agora, não esquece de encaminhar esse episódio para alguém que precisa entender que ele está perdendo venda porque ele tem medo de vender. Que ele está perdendo venda porque ele não sabe dessas 2 regras iniciais, porque ele está tentando vender o produto dele e principalmente porque ele não está estudando sobre venda. Encaminhe esse podcast para alguém que está precisando. E também não esquece de deixar o like nesse episódio, ativar o sininho aqui no YouTube para sempre receber as novidades das nossas postagens aqui no YouTube e óbvio, né, seguir o Toca o Sino Podcast, o Toca o Sino aí e principalmente o João CS Rosa lá no Instagram, porque todos os dias eu estou produzindo conteúdo para transformar pessoas comuns em super vendedores. Então, galera, presta muita atenção nisso. Agora, Matheus, fala pra gente, qual que é a sacada que você deixa? João, a sacada que eu quero deixar pra galera que tá ouvindo a gente é a seguinte. Lembra de falar da transformação que o teu produto gera para as pessoas. Às vezes a gente foca tanto em característica, em benefício do produto e esquece de falar da transformação. Acho que a transformação, ela gera outro estado do que só falar de característica, sabe? Boa. Manu, qual que é a sacada que você deixa? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, né? Quantas mais oportunidades você vai perder por não se sentir preparado para dar o próximo passo? Perfeito, Manu. E, cara, a grande sacada que eu deixo é: eu sei que você tem um medo secreto de pegar no telefone e ligar. Sabe por que você tem esse medo? Porque você não sabe o que você quer ouvir do cliente e nem o que você quer falar. E como que eu vou te ajudar com isso? No próximo episódio, eu vou te ajudar a construir o seu script do jeito certo para não ter mais medo de pegar o telefone e ligar. Então, galera, queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês. E agora, hoje, Manu, tua vez de tocar o sino. Bora.